Olá! Nesta aula vamos estudar sobre as reações orgânicas. Mas afinal, o que são reações orgânicas? Quando pensamos em reações químicas, temos que entender, de um modo geral, que há a interação entre moléculas para a formação de novas substâncias. Se nestas moléculas existirem algumas que são compostos orgânicos e essas reações químicas formarem novas substâncias orgânicas, então denominamos essas reações como reações orgânicas. Bom, existe uma quantidade muito grande de reações orgânicas no nosso dia a dia, principalmente dentro dos organismos vivos. Vamos dar destaque para as que são mais comuns. Reação de adição. O que é uma reação de adição? Como o próprio nome diz, significa que eu estou adicionando novas substâncias em uma molécula. Na grande maioria das vezes, ocorre a reação de adição aonde eu tenho uma insaturação. Lembrando, insaturação significa a existência de uma dupla ou uma tripla ligação entre átomos de carbono. Na insaturação, essa dupla ligação ela será quebrada e será adicionado novos átomos. Nessas reações, as mais comuns são a hidrogenação, a halogenação, a hidratação, entre muitas outras. Vamos estudar um pouquinho de cada uma das principais. A hidrogenação. O nome hidrogenação catalítica significa que essa reação química vai acontecer na presença de um catalisador. Catalisador é uma substância que ajuda a quebrar as ligações para que as reações químicas aconteçam com maior facilidade. Então, observe no slide juntamente comigo. Veja, neste exemplo, nós temos uma molécula de eteno, quer dizer, uma molécula de um hidrocarboneto que possui uma dupla ligação e está reagindo com o gás hidrogênio, com o H2. Bom, a partir do momento que eu tenho a interação com o H2, usando aí na presença de um catalisador, como por exemplo o níquel ou o paládio, que são substâncias utilizadas como catalisadores que ajudam a quebrar essa ligação, ocorre o rompimento da dupla ligação do eteno, entrando na posição da dupla ligação os átomos de hidrogênio. Por isso, a ligação é chamada de hidrogenação catalítica. Além da hidrogenação catalítica, que pode acontecer em cadeias abertas, como por exemplo cadeias insaturadas, temos também situações em que ocorre em moléculas que são cíclicas, cadeias fechadas. Veja, nesse caso nós temos uma reação de adição acontecendo em cadeias fechadas. No primeiro exemplo eu tenho um ciclopropano, no segundo exemplo eu tenho um ciclobutano. São dois anéis, são cadeias fechadas que apresentam apenas simples ligações. Portanto, o que vai ter que acontecer? Vai ter que romper o anel. Eu não tenho nenhuma insaturação para que entre, então, os átomos de hidrogênio, no caso da hidrogenação. O que vai ocorrer, então, é a abertura dos anéis. Veja que no primeiro exemplo, na presença de calor e na presença de um catalisador, eu tenho a adição dos átomos de hidrogênio com o rompimento do anel, formando uma cadeia aberta. No segundo exemplo, temos um ciclo butano que também, na presença de calor e na presença de um catalisador, para ajudar a romper as ligações, ocorre então a entrada dos átomos de hidrogênio, onde houve o rompimento da ligação do anel, abrindo o anel, fazendo abertura e transformando a cadeia numa cadeia aberta. Existem diversas outras reações químicas, como por exemplo a halogenação. Veja então, na halogenação é outra reação de adição, como o próprio nome diz, agora eu estou colocando um halogênio. Quem são os halogênios? Lembra da tabela periódica? Grupo dos halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Os principais que reagem com moléculas orgânicas, flúor, cloro, bromo e iodo. Então, a adição das moléculas de flúor, de cloro, de bromo ou de iodo em uma insaturação.
Eu tenho, então, uma cadeia insaturada, um alceno, que ele vai reagir com uma molécula de halogênio, seja ela o flúor, o cloro, o bromo ou o iodo. Observe no primeiro exemplo que nós temos uma cadeia do propeno, onde está sendo adicionado o gás cloro. Ao entrar em contato com o cloro, essa ligação é rompida, essa dupla ligação ela se rompe e entram então na posição dessa dupla ligação os átomos de cloro. No exemplo de baixo, nós temos uma molécula de etino, que num processo, como o etino tem duas ligações a mais, né? Eu tenho dupla insaturação. Na primeira reação entra então um par de cloro, mas ainda tem uma dupla ligação, e eu posso, se eu tiver uma reação química com excesso de gás cloro, ele romper a segunda ligação também. Então, entram os 4 átomos de cloro. Isso é o exemplo de uma reação de halogenação. Uma das reações mais comuns também na área da química orgânica é o que nós chamamos de hidrogeno-halogenação. Nas reações de hidrogeno-halogenação, a preocupação que nós temos que ter agora é que eu não tenho 2 átomos de halogênio. Um dos átomos é o hidrogênio e está formando, então, um hidrácido. Hidrácidos são ácidos que não têm oxigênio na sua estrutura. Então, é o hidrogênio ligado a um dos halogênios, HF, HCl, HBr, HI. Sendo dessa situação, olha a nossa preocupação. Aonde vai entrar o átomo de hidrogênio do ácido e aonde entraria o halogênio na cadeia carbônica? Pois bem, para isso existe uma regra de Markovnikov. Na regra de Markovnikov, o que tem de preocupação é, se eu estiver fazendo o meu processo reacional, levando em consideração situações que permitem obedecer à regra de Markovnikov, a minha reação sempre colocará o hidrogênio naquele átomo de carbono que já tem mais átomos de hidrogênio. Veja no slide que eu vou apontar com laser point para facilitar o entendimento. Observe que nessa estrutura eu tenho uma dupla ligação, uma insaturação, entre o carbono primário e o carbono secundário. Observe que o carbono primário tem 2 átomos de hidrogênio, mas o carbono secundário tem apenas um. Então, na hora que ele for interagir com o HCl, o hidrogênio, obedecendo a regra de Markovnikov, ele vai entrar no primeiro átomo de carbono. Isso significa que não teria possibilidade de entrar num segundo? Na verdade, quando pensamos num meio reacional, as duas situações vão acontecer, só que sempre haverá uma produção em abundância obedecendo à regra de Markovnikov, caso eu consiga trabalhar o processo reacional em condições que dão para trabalhar a regra de Markovnikov. Existem situações que não utilizam a regra de Markovnikov? Sim, em condições especiais, falaremos daqui a pouquinho. Eu posso inverter o meu processo reacional, ou fazendo com que assim o meu produto em maior quantidade seja o processo contrário ao da regra de Markovnikov. Se não for comentado nada, leva-se em consideração sempre um processo reacional sendo aplicado obedecendo a regra de Markovnikov, que são as condições naturais. Levando isso em consideração, o átomo de hidrogênio ele entrará no carbono que já possui maior quantidade de hidrogênio, dizemos assim, no carbono mais hidrogenado. Veja no segundo exemplo, em que agora eu tenho uma cadeia de propino. Então, eu tenho uma cadeia aberta com uma insaturação, um alcino, onde essa insaturação, essa tripla ligação, ao interagir com o HBr em uma certa quantidade, vai romper uma das ligações e o átomo de hidrogênio do HBr, ele entrará no primeiro átomo de carbono, porque ele tem hidrogênio, no segundo não tem. Então, o bromo vai entrar no segundo. Se eu estiver fazendo o meu processo reacional
em abundância, colocando mais moléculas de HBr para reagir, a hora que ele for reagir novamente, o átomo que tem de carbono, que tem maior quantidade de hidrogênio, é o carbono primário. Então, este carbono primário, ele entrará um novo átomo de hidrogênio neste carbono, sendo que no segundo átomo de carbono entrará, então, o bromo, já que eu teria que obedecer à regra de Markovnikov em condições naturais. Mas em situações anti-Markovnikov, observe qual é a situação. Nessa situação, obrigatoriamente terá que ser informado que a reação está acontecendo na presença de peróxido. Peróxido, lembre-se que significa aquelas moléculas formadas, na maior parte das vezes, com 2 átomos de oxigênio, onde na maioria das vezes teria apenas um. Por exemplo, água oxigenada. A água oxigenada significa que eu tenho a molécula de água com um oxigênio a mais. Ela deixa de ser H2O e passa a ser H2O2. Então, per significa excesso. Peróxido, então, eu estou colocando uma molécula que, na maior parte das vezes, seria apenas um átomo de oxigênio, estando reagindo com 2 átomos de oxigênio na sua estrutura, como a água oxigenada. Ou, por exemplo, o peróxido de sódio também é muito comum utilizar, que na ligação normal eu teria o Na2O, no caso da situação de peróxido eu tenho Na2O2. Então veja, acompanhe comigo no slide. Numa situação em que eu desobedeço a regra de Markovnikov, eu estou na presença de peróxido, então isso tem que ser informado durante o processo reacional, que está na presença de peróxido, aí a situação é invertida. Quer dizer que o átomo de hidrogênio vai entrar naquele carbono que está com menor quantidade de hidrogênio. Observe nessa situação do propeno. Observe que no primeiro átomo de carbono, eu tenho aqui 2 hidrogênios. Como eu estou na presença de peróxido, em vez deste hidrogênio entrar neste carbono, ele vai entrar no outro, no carbono secundário. Então, olha que nessa situação, agora meu carbono secundário ficou com 2 átomos de hidrogênio. O carbono primário, que estava com 2 hidrogênios, continua com 2 hidrogênios e o bromo vai entrar aqui neste local. Deu para entender? Ok. Além das reações que nós temos de halogênio e hidreto, temos também situações de hidratação. Nas reações de hidratação, como o próprio nome diz, eu estou adicionando água. Olha, na adição da água sempre deverá ocorrer na presença de um catalisador e também em meio ácido, para ajudar a quebrar as ligações e formar a nova estrutura. Observe comigo no slide. Verifique aqui comigo o laser point. Nessa situação, eu tenho um eteno, então um alceno, que eu tenho uma dupla ligação, uma insaturação. A molécula de água, ela é formada pelo H+ e o OH-. Então, nessa situação, ao quebrar essa ligação, essa insaturação, o hidrogênio vai entrar para um lado, o OH vai entrar para o outro. Então, esse é um dos processos utilizados para a produção de álcool. Significa a hidratação de ligações duplas, de insaturações de alcenos, formando então o álcool. Aqui nessa situação, ele vai obedecer à regra de Markovnikov, visto que eu não coloquei na presença de um peróxido. A mesma coisa vai acontecer aqui no segundo exemplo. Veja, no segundo exemplo, agora eu tenho um propeno, né? Um alceno que tem uma dupla ligação, mas formada por 3 carbonos. Como não está na presença de peróxido, então, subentende-se que eu tenha que obedecer sempre à regra de Markovnikov. Lembre-se, só vou pensar em não obedecer à regra de Markovnikov
caso seja comunicado que ou está desobedecendo a regra ou que já está na presença de peróxido, ok? Caso contrário, nem precisam me informar, eu vou levar sempre em consideração a regra obedecendo Markovnikov. Então, nesse caso aqui, a minha molécula de água, o meu átomo de hidrogênio vai entrar no carbono da ponta e aí eu tenho a hidroxila entrando no carbono do meio, no carbono secundário. Do mesmo jeito que eu tenho reações para adicionar algo, é óbvio que eu posso ter reações para retirar algo. Dizemos então que as reações de eliminação são as reações inversas às reações de adição. Aqui está um exemplo esquematizado para você entender como que pode acontecer as reações de eliminação. Olha, do mesmo jeito que eu coloquei algo, eu posso tirar algo. Então, numa ligação em que eu falo que ocorreu uma eliminação, que seria praticamente o processo inverso da reação de adição, eu tenho a retirada de molécula e a formação, por exemplo, de uma insaturação, ou fechamento de um anel, em caso de uma cadeia que esteja aberta e que não tinha insaturação, e na verdade, ao retirar, então, ela vai se curvar, ela vai fechar, voltando à formação do anel. Aqui temos um exemplo da desidrogenação catalítica. Mais uma vez, lembrando, sempre que aparecer a palavra catalítica, significa, olha, esse processo reacional acontece na presença de catalisador. Então, veja, nesse caso, eu fiz o processo inverso do que nós fizemos lá da adição de hidrogênio. Então, aqui eu estou retirando o hidrogênio. Nessa situação, observe no slide, eu tenho 2 átomos de hidrogênio num alcano, aqui nesse caso em um etano, aonde eu vou, na presença de calor e catalisador, fazer o processo inverso do processo de adição. Houve, então, a formação de uma insaturação com a liberação do gás hidrogênio. Do mesmo jeito, pode acontecer também no caso de eu ter esse processo reacional acontecendo com a desalogenação, que seria retirar halogênios, né, da estrutura. Do mesmo jeito que eu tirei hidrogenação, desidrogenação, halogenação, desalogenação. Então, um processo de retirar ao invés de colocar. Aqui é outro exemplo, mostrando para nós que eu tenho uma cadeia carbônica, onde eu teria átomos de bromo, na presença de um metal, como por exemplo o zinco e um solvente orgânico, eu consigo romper essas ligações, formar um sal inorgânico, que é o brometo de zinco. Então, os átomos de bromo vão reagir com o metal zinco, formando a insaturação na cadeia do alceno. Então, o meu alcano vira um alceno. Do mesmo jeito, pode acontecer também quando é uma reação de desidrogenohalogenação. Agora, preste bastante atenção na reação de desidrohalogenação. Na desidrohalogenação, eu tenho uma situação muito importante para levar em consideração. Agora, como eu estou tirando um átomo de hidrogênio da cadeia, eu preciso entender, acompanhe o laser point, eu preciso entender qual dos hidrogênios que será retirado. Existe a regra que nós chamamos de regra de Zaitsev. A regra de Zaitsev, ele deixa claro para nós que será formado o produto em maior abundância naquela situação em que o hidrogênio sairá do carbono que tem menor quantidade de hidrogênio. Chamamos então de carbono menos hidrogenado. Observe que no primeiro e no segundo exemplo a molécula é a mesma, está na presença de uma base, que é o hidróxido de potássio, e na presença de álcool. Nessas duas situações, estou representando como se eu estivesse dentro do mesmo frasco. Observando isso, observe que na formação da estrutura de cima, onde a dupla ligação vai para o segundo átomo de carbono, eu tenho a interação do bromo com um átomo de hidrogênio do terceiro carbono, que teria somente 2 hidrogênios.
ao invés de ser com o carbono da extremidade, que tem 3 hidrogênios. Então, é mais fácil formar a dupla ligação entre o carbono de número 2 e o carbono de número 3, do que entre o carbono 1 e o carbono 2, como está mostrando aqui no meu, a segunda reação química. Então, as duas reações vão acontecer no mesmo meio. Qual vai ser a que vai ter maior proporção, maior produção? A primeira, porque ela segue a regra de Zaitsev. Ok, além das reações de eliminação, temos também reações que nós chamamos de reações de substituição. Para entendermos sobre as reações de substituição, a primeira preocupação que temos que entender é: qual é a prioridade? Nós temos os grupos substituintes que têm maior ou menor quantidade de átomos de hidrogênio. Então, observe com o laser point. Se eu tiver uma estrutura que tenha um carbono, por exemplo, terciário ligado a 3CH3, por exemplo, essa estrutura é uma estrutura mais reativa do que aquela que só tem 2CH3, do que aquela que tem somente um CH3, ou mesmo daquela que tem apenas átomos de hidrogênio. Então, precisamos entender que nas reações de substituição, eu preciso entender aonde é que eu tenho um carbono mais substituído. Chamamos de carbono mais substituído aquele que átomos de hidrogênio foram substituídos por outros grupos, como, por exemplo, um metil, etil, algum grupo substituinte. Observe nessa reação de halogenação por substituição. Então, aqui nós temos uma substituição de um hidrogênio por um halogênio, seja ele flúor, cloro, bromo ou iodo. Nessa situação, quais são os produtos esperados? Olha, podemos entender que há possibilidade de formar uma ligação do bromo, como vemos na primeira representação, no carbono de extremidade, no carbono da ponta, um carbono primário, ou eu posso ter num carbono secundário. Qual das duas situações é de se esperar em maior abundância? É de se esperar em maior abundância aquele que eu estou com carbono secundário. Por quê? O carbono secundário, eu tenho 2 átomos de carbono ligados a ele, formando uma estrutura mais resistente. Então, eu tenho uma estrutura que vai ser mais estável, energeticamente mais estável. Além de halogenação, temos outros processos de reações de substituição, como, por exemplo, a nitração. É uma outra reação de substituição. Nesse caso, agora eu vou substituir átomo de hidrogênio por parte da molécula do ácido nítrico. Então, do ácido nítrico sai um OH do ácido nítrico. Observe que o ácido nítrico é HNO3, retirando um OH do HNO3 fica NO2. Esse OH interage, então, com o hidrogênio da cadeia carbônica, formando água. Libera água e no lugar deste átomo de hidrogênio que ali estava, entra, então, o grupo que nós chamamos de grupo nitro, o grupo NO2. Além das reações de nitração, temos também outra reação muito importante, que é a reação de sulfonação. Entenda, na reação de sulfonação, imagine o H2SO4, o ácido sulfúrico, pegue ele, vire ele ao contrário, como se você estivesse escrevendo SO4H2. Agora retire um OH, ficou SO3H, que é o grupo sulfônico. Então veja na representação aqui da reação química que o ácido sulfúrico perde um OH reagindo com o hidrogênio da cadeia carbônica, formando então água, liberando água, e entra no lugar do átomo de hidrogênio que estava na cadeia carbônica, vai entrar então o grupo sulfônico. Bom, do mesmo jeito que eu tenho reações em cadeias abertas, temos também algumas reações muito importantes em cadeias fechadas, principalmente com o anel aromático.
As reações de substituição com o anel aromático, ela vai acontecer de forma que um dos átomos de hidrogênio que constitui o anel será substituído por um outro átomo no seu lugar. Vamos ver algumas reações muito comuns de substituição no anel aromático. A reação de halogenação, por exemplo. O caso do halogenação, halogênio você já até gravou, não é verdade? O flúor, cloro, bromo e iodo são os halogênios que mais reagem com compostos orgânicos. Então, observe, no caso de uma reação de halogenação no anel benzênico, um dos átomos de hidrogênio, qualquer um deles, visto que é um anel, todos estão distribuídos com a mesma força, será substituído por um dos átomos de halogênio. Se eu estiver reagindo, por exemplo, com o cloro, então, se eu estou reagindo com o gás cloro, um átomo de cloro vai entrar, o hidrogênio vai sair, formando então o HCl. A mesma coisa aconteceria, por exemplo, se fosse com o flúor, com o cloro, com o bromo, com o iodo. Então, não importa com qual gás reaja, o processo reacional vai ser o mesmo. Além disso, temos também as reações que nós denominamos de nitração. Na nitração, do mesmo jeito que nós vimos lá na cadeia carbônica linear, nós temos também na substituição no anel aromático. Eu tenho ácido nítrico, HNO3, que libera um OH, formando o grupo nitro, NO2, saindo um dos átomos de hidrogênio da cadeia do anel, liberando então a molécula de água. Já deve estar imaginando aí, né? Sim, a sulfonação. Do mesmo jeito, podemos ter a sulfonação. H2SO4, aí ele vai liberar um OH, formando então um grupo sulfônico que entra no anel no lugar de um dos átomos de hidrogênio. Outra reação que é muito comum nos anéis aromáticos é a adição de pedaços de cadeias carbônicas. A essas situações damos dois nomes. Uma delas nós chamamos de alquilação. A alquilação significa a adição de um radical carbônico, seja lá de qual for o tamanho, metil, etil, propil, seja lá qual for o tamanho dessa cadeia. Como que eu consigo fazer isso? No processo reacional de alquilação, eu tenho substituição de um dos hidrogênios do anel por um pedaço de cadeia carbônica, por um grupo alquila. Grupo alquila é CH2, ou CH3, perdão, o grupamento metil, etil, propil, butil, pentil, que vai entrar no lugar, que está sendo representado aqui para nós como se fosse um R. Então, observe nessa representação dessa reação química que um dos átomos de hidrogênio do anel saiu e entrou um pedaço de cadeia carbônica, que nesse caso aqui entrou um grupamento metil ou metila. Temos também a acilação. Na acilação, nós temos então a substituição de um dos hidrogênios do anel benzênico por um grupamento acila. Grupamento acila significa pedaço de cadeia carbônica ligado a uma carbonila. Carbonila é a C dupla O. Então, observe nesse processo reacional que eu estou mostrando para vocês, uma reação entre um grupo acila que vai entrar no anel, saindo o átomo de hidrogênio, reagindo com, por exemplo, o halogênio que estava fazendo parte do grupo acila, que nesse caso era o átomo de cloro. Então, saiu o ácido clorídrico e entrou no lugar o grupamento acila. São diversas as reações químicas que podem acontecer com os compostos orgânicos.